Ricardo Aranha, meu querido, boa noite, obrigado por estar comigo. Camila, muito obrigado, que honra ter você. Babi Rodrigues já está, nossa entrevistada. Vamos finalizar aqui a nossa musiquinha de introdução do nosso programa. Camargo, muito obrigado. Craques da Vida, muito obrigado. Esse é mais um 10 perguntas no mês de outubro. Outubro rosa. Ricardo Aranha, vou mandar seu recado. Ricardo, muito obrigado aqui por lembrar da gente. Essa palestra é muito importante também, falando sobre o conceito de viver em harmonia. JP Laravia, como é que tá, meu querido? Diretamente da Europa, tudo bem contigo? Já vamos começar nossa live aqui, nosso entrevistado já está aqui com a gente. Bom, vou chamar aqui. Tamo junto, mestre, obrigado por estar aqui comigo, viu? Eu vou chamar a nossa convidada. A sua parceira. Olá. Estamos começando mais um 10 perguntas aqui pelo @10 perguntas. Hoje a nossa live entrevista live é com Bárbara Rodrigues, médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Lavras e mestre em nutrição animal sustentável pelo Instituto de Zootecnia. Boa noite, Bárbara Rodrigues. Boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de bater esse papo aqui com vocês hoje. Nós, 10 perguntas, agradecemos a sua presença para falar. Eu sei que você está aí viajando, está em hotel, mas parou um pouquinho para poder falar com a gente muito sobre o assunto que você manda de frente, de costa para trás e para frente, né? Como dizia um grande amigo meu do centro. Já quero agradecer a nossa querida amiga Silvia Morgulhos, foi quem também veterinária, que esteve aqui com a gente no 10 perguntas, há um mês e pouco atrás, também falando sobre o trabalho, o engajamento, o empoderamento feminino dentro do agronegócio. E aí, foi nossa, a gente não imaginava, né? Porque eu não sou da área, sempre o agro foi coisa, teoricamente, né? Desculpe, os homens, né? Mas esse crescimento é muito interessante. Antes de começarmos com as 10 perguntas, gostaria que você pudesse falar um pouco da sua formação e já engatar com a primeira pergunta, qual a sua como está a sua atuação profissional atualmente? Bom, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Lavras, e eu também tenho mestrado em nutrição animal sustentável pelo IZE, Instituto de Zootecnia. Atualmente eu trabalho na Minertal, que é uma empresa de nutrição especializada em nutrição de bovinos. Nós produzimos principalmente a suplementação mineral para a pecuária. E eu trabalho na área de marketing técnico. Então, além de desenvolver todo tipo de material, o que for necessário de ativações, eu rodo o Brasil inteiro para entender quais são as reais dores dos produtores rurais, o que está acontecendo em cada região e fazer ativações específicas, como palestras, treinamentos. Mas cada lugar é um lugar, cada tipo de região tem sua particularidade, então é muito importante eu estar próximo aos produtores. Então, além do meu apoio técnico, eu crio eventos e oportunidades para cada região. Entendi. Esse é o trabalho que você faz no Brasil todo, em relação ao mundo, em que posição você vê o Brasil hoje em dia? Está bem, está caminhando, está a passos largos, poderia estar muito melhor? Nós estamos caminhando a passos largos, estamos batendo recordes de exportação de carne esse ano. Com certeza esse ano vai fechar no recorde, um dos recordes de exportação. E não só o Brasil, ele tem todo o potencial e né, o grande curral do mundo. Mas hoje em dia nós estamos trabalhando para uma qualidade de carne excepcional.
Então, cada vez mais a gente consegue entregar mais carne de mais qualidade para o mundo. E são poucos países que têm a estrutura e as condições naturais que nós temos, né? Então, facilita muito o processo de produção de alimentos, todo tipo de alimento. Agora, vira e mexe, a gente escuta aqui no Jornal Nacional, tal país mandou parar a entrega de produtos de carne do Brasil. Eu fico falando, nossa, mas toda hora é isso. Me explica um pouco. Você está comentando agora que nós estamos a passos largos na exportação de carne. Isso não afeta muito a isso afeta, sempre vai, vira e mexe, né? Nós tivemos há algum tempo atrás, ano passado, um alerta de uma doença aqui, mas isso também ocorre no mundo inteiro. O nosso país está com um controle muito bom e também, não sei se é muito jogo político. Tudo na vida, qualquer tipo de negociação, de compra e venda, principalmente internacional, é um jogo político. Então, acaba que não é só compra e venda que está nesse tabuleiro aí, fazendo as peças girarem. Entendi. Tá certo. Vamos aqui para uma outra pergunta. Estão chegando várias perguntas aqui. A minha produtora está marcando, está me mandando um papel. Gente que vem do Brasil todo, que graças a Deus acompanham 10 perguntas. Fico muito contente. Estamos aqui no nosso 4º ano, indo para o 5º. Não é fácil, mas vamos firmes aqui. Bom, vi que você tem mestrado em produção animal sustentável. O que seria uma pecuária sustentável? Então, eu acho muito interessante de falar do sustentável, que às vezes a gente escuta e pensa só em meio ambiente. O que não está errado. Mas uma pecuária sustentável nada mais é do que você ter uma produção responsável. Pensando, sim, em manter e resguardar o meio ambiente, mas também para a sua produção ser sustentável, você tem que pensar no bem-estar dos animais que estão participando dessa produção. Sim. E isso é um ponto focal, porque um animal com bem-estar, sendo bem alimentado, sendo bem tratado, ele também vai agredir de algumas maneiras menos o meio ambiente. Sim. Então, tudo anda entrelaçado. E também um animal com bem-estar vai ser mais produtivo. Tem algumas perguntas já chegando sobre essa situação, porque a gente escuta cada coisa, às vezes, de animais que são... como é que eu posso falar? Ficam pendurados, nem tocam os pés no chão para poder fazer uma boa produção de leite. Já escutei umas coisas que eu falei, que isso existe mesmo. Não, isso não existe. Eu tô, assim, existem pessoas más e irresponsáveis no mundo todo, mas sim, isso não é o comum, não é o padrão. Hoje em dia, eu ando muito, eu trabalho com corte e leite, mas a minha grande paixão que faz brilhar meus olhos é o leite. E hoje até eu estava em algumas fazendas leiteiras desde cedinho, e você vê, primeiro, o produtor, para ele é interessante, vamos tratar como um negócio, inicialmente. Não é, porque normalmente o produtor de leite é familiar, isso vem do avô, vem do pai, e ele ama os animais, ele tem muito respeito, que é a história da família dele, e ele trabalha por esses animais desde sempre. Então, assim, tem que ter o respeito, você vê que isso acontece, mas não podemos lembrar, vaca, eu sempre falo, ela gosta de rotina e de bem-estar. Se ela não está sendo muito bem tratada, ela não vai dar o leite. Não tem milagre que você faça. Então, hoje em dia, o produtor percebeu que quanto melhor e eu não estou falando assim, o básico, o mínimo de respeito. Não, eu estou falando, tem vaca, hoje em dia, com massageador, elas ficam no ar-condicionado o dia inteiro, porque as temperaturas normais da grande maioria das nossas regiões brasileiras estão acima do que vamos falar assim, o máximo, o ideal para uma vaca estar em bem-estar é de 4 a 24 graus Celsius. E o nosso país é muito mais quente do que isso. Sim. Então, as vacas ficam com aspersor, ficam com ventilador o tempo inteiro, numa cama macia, recebendo a melhor dieta possível, com massageador, com alguns implementos para ela se distrair. E isso daí, o
produtor faz pelo amor aos animais, mas também que para ele, já que isso é um negócio, é economicamente viável, já que isso vai responder na produção e principalmente na longevidade dessas vacas. Ele quer que essa vaca viva uma vida saudável e longa. Entendi. Bom, diante do que você está falando sobre 24 graus e tal, então eu posso analisar que o Sudeste é o melhor estado, é isso? Por isso, o sul do país, o nosso sul do país, ele tem temperaturas mais baixas e tem também uma cultura muito forte do leite. Mas sim, quanto mais fresco, né, as regiões mais frescas, melhor para as vacas. Sim. Mas isso não significa. Hoje em dia tem bacias leiteiras importantíssimas em Goiás, por exemplo, que eu estava na semana retrasada, só que os produtores estão usando a tecnologia para deixar essas vacas confortáveis, e vacas assim, vacas holandesas, né, que é uma raça que utiliza, que são muito voltadas para isso e que precisam ainda mais, porque dependendo da raça, se for uma raça mais acostumada ao clima tropical, ela aguenta mais o calor. Mas essas raças bem holandesas, bem especializadas em leite, elas preferem o frio. Então, os produtores usam a tecnologia, e inclusive hoje, eu fico encantada com esses novos recursos. Hoje em dia, a grande maioria das vacas usa um colar, e esse colar monitora tudo que ela faz o dia inteiro. Quanto tempo ela fica deitada, quanto tempo ela fica de pé. Se ela ficou respirando muito forte, isso significa, já toca lá pro responsável, pelo encarregado, as vacas estão com calor. Vamos colocar elas na aspersão, vamos aumentar o ar, vamos mudar essa dieta. Ou também a vaca começa a se movimentar demais e ela tá para parir, o responsável já vai lá, deixa ela num lugar onde ela consegue se esconder e simula muito do que ela faria na natureza, que normalmente eles buscam intocar o bezerro, né? Então, buscam uma mata para esconder e ter aquele momento mais separado do rebanho. Hoje em dia, muitas fazendas se preocupam com isso e conseguem, com a tecnologia, ajudar a vaca a ter esse momento. Maravilha. Belo trabalho, parabéns. A gente não imagina. Por isso que é bom trazer pessoas que têm essas informações, porque esse é o 10 Perguntas, trazendo novos conteúdos, né? Graças a Silvia Morgulhos, cheguei até você e fico mais uma vez a te agradeço pela humildade de estar aí trabalhando, está em trânsito, mas parou para atender o 10 Perguntas. Eu vou fazer a terceira pergunta, aqui estamos falando sobre sustentabilidade. Se é possível ser sustentável ao mesmo tempo que ter uma produção lucrativa. Além dessa pergunta, eu tenho uma amiga sua, acho que é Babi Martim, ela fala, os animais que ficam mais estressados produzem uma carne ou um leite com menos qualidade? Produz uma carne mais dura e menos leite, o que pra gente já não é interessante. Então, assim, até você pensando num animal para produção de carne, no momento do abate dele, que isso choca, né, você pensar, mas tem que ser o mínimo estressante possível. Porque se esse animal passar por um transporte estressante ou um momento estressante na hora do abate, aquela carne vai ficar duríssima, perde a qualidade, perde o valor de mercado. Então, hoje, até isso a gente tem que pensar para ter um respeito. E, assim, hoje em dia, uma produção sustentável e uma produção economicamente viável, elas andam juntas. Sim. Porque para ser sustentável, a gente tem que utilizar da melhor forma possível o máximo do que você tem de área. Você não vai expandir a área. Cada vez mais a sua produção vai ficar confinada, vai ficar concentrada. Então, você produz mais alimento em menos espaço. Já começa por aí. Sim. E segundo, é muito mais viável você pegar os dejetos, por exemplo, da sua produção e utilizar isso de volta para adubar, por exemplo, o próprio alimento que você vai produzir para dar para os animais, que vai virar carne ou leite. Sim. Outra coisa, tem biodigestores que transformam os dejetos, que seriam um problema ambiental, em energia. Então, as fazendas Sim. utilizam isso. Então, assim, hoje em dia, não adianta. Você tem que ser eficiente e você tem que ser sustentável, ou você está fora do jogo.
Eu tenho visto como sustentabilidade, sustentável, não vou nem que está na moda, é o que é necessário. Nós trouxemos aqui, no mês de dezembro, o CEO da Seiva, que aliás a Seiva é uma empresa que é a nossa patrocinadora, é um marketplace que se preocupa apenas em trabalhar em produtos sustentáveis. Então é um marketplace só com produtos. Também trouxemos aqui em outubro, aliás é outubro rosa, o meu grande amigo Renato Rosas, que é o CEO da Ocas ONG, e o trabalho que ele faz lá é ampliar os negócios de impacto socioambiental, e é do Belém do Pará, também fala de sustentabilidade. E hoje estou trazendo você, me permita, falar você, falando um pouco mais sobre o dia a dia, visitando o fazendeiro, que isso é muito importante, e pela sua empresa, que faz aí o suplemento, né? Tem uma pergunta do amigo meu que está aqui, eu vou fazendo esses momentos interativos que vai ficando bem interessante a nossa live. João Paulo Araba, ele que está na Europa, ele fala, como fazer as pessoas aumentar o nível de conscientização sobre impacto positivo do agro no nosso dia a dia? Ele que é família dele do Mato Grosso, se não me falha a memória. É muito complicado, porque hoje em dia qualquer um pode gerar informação. E tem muitas pessoas que não conhecem o agro, sim, mas decidiram criar um discurso de ódio, onde o agro é o mal, o agro gera gases do efeito estufa e causa desmatamentos. Mas assim, precisamos produzir alimento. A nossa população mundial está crescendo e ela precisa ser alimentada. E não é só, eu estou falando na minha parte de animal, produção animal. Mas o animal precisa comer, a gente também precisa comer vegetais. E a gente não consegue fechar a conta apenas com uma área orgânica familiar. A produção Sim. tem que ser em escala para alimentar a população. Já começa por isso. Então, assim, pode ser um problema, mas hoje em dia nós temos que resolver o principal, alimentar o mundo. E hoje nós temos também que nos preocupar com os efeitos na natureza que isso causa. A gente tem que entender isso. Sim. Só que existe muita pesquisa já em prática, não é mais só uma pesquisa, é uma realidade, onde com alguns passos simples a gente consegue reduzir a emissão de gases que vão causar o efeito estufa, que é principalmente o metano, né, durante a digestão dos animais, dos bovinos. A gente tem um respeito maior e uma economia de água. Os resíduos são tratados e já viram outras fontes de nutrientes ou de energia. Então, assim, hoje isso já está sendo tudo que a gente faz, viver gera um impacto no mundo. Então, hoje eu falo que toda a pesquisa e os produtores já têm as empresas que participam do negócio já têm essa consciência e eu vejo o impacto, ele é muito mais positivo do que qualquer coisa. Nosso país, ele tem um potencial gigantesco para ter uma economia muito forte e o agro está muito relacionado a isso. Então, a gente tem que utilizar isso e dar valor ao que o nosso país tem de tanta riqueza. Tá certo. Bom, João Paulo Larávia, muito obrigado pela pergunta. Nossa querida amiga Bárbara Rodrigues, né? Bárbara Rodrigues. Babi é o seu Instagram. Antes de eu formular a quarta pergunta, já vou formular a quarta pergunta, porque depois eu tenho que dar os parabéns aqui, agradecer também e dar crédito aos nossos apoiadores. Quais as vantagens de uma suplementação mineral de precisão? Essa é uma pergunta que está vindo lá na Bahia. Isso é o que a Minertal faz. É o que eu trabalho todo dia, que é suplementação de precisão. Hoje em dia, para você ter uma criação sustentável, você tem que fazer uma suplementação de precisão, que é considerar qual é o animal que você tem, a idade, o estado fisiológico, o que ele tá, qual é a realidade dele, qual é o alimento principal que ele utiliza. Eu dou pasto? Eu dou ração pronta no coxo? Você tem que entender todo o processo e daí você oferece para ele exatamente o alimento que ele precisa para ter a performance, o desempenho que você
colocou na mesa, que você colocou nos planos. Sim. Isso você tem que levar tudo em consideração: genética, ambiente, estado do animal, saúde do animal, bem-estar. Isso daí é uma conta complexa, mas dessa maneira, você dando exatamente o que ele precisa, você tem Sim. menos contaminação de solo, você investe menos em alimento, mas tem um desempenho melhor. Então, Sim. assim, nada sobra na conta e você realmente consegue transformar a sua produção em uma produção eficiente e sustentável. Então, não vai ter desperdício, não vai ter contaminação de solo, o seu animal vai ter a melhor performance, nada sobra. Tá tudo fechadinho na conta para você garantir que você só tirou do ambiente, só ofereceu para o animal aquilo que ele realmente precisava. Não está tendo desperdício. Tá certo, tá certo. São 9 horas e 21 minutos. Para você que está chegando agora aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Bárbara Rodrigues. Ela que é médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Lavras e mestre em nutrição animal sustentável pelo Instituto de Zootecnia. Bárbara, me dá um minutinho só, enquanto você toma a sua água, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos apoiadores, e sem eles, esse programa não existe. Quero mandar um grande abraço aqui para o pessoal da Raal, Carnelos, Vargas do Amaral Advogados, o escritório que está aqui com a gente há mais de 3 anos, acreditando no nosso trabalho. O escritório de advocacia que é comprometido com causas sociais. Completa 10 anos de atuação na área criminal. Obrigado, doutora Flávia Raal, ela que está sempre aqui na televisão, falando sobre o Instituto, o Innocence Project Brasil, aquela ONG que tira pessoas que foram encarceradas indevidamente. Teve uma entrevista ontem muito legal com ela no Fantástico. Ao Wilton, meu grande amigo Wilton Júnior, da WJR Creative, ele que é o nosso design do nosso banner aqui, 4 anos. Muito obrigado a Beatriz Portugal Gouveia, que o escritório dela de advocacia também nos presenteou. Aproveitar também e mandar um grande abraço para mais um veterinário. Os veterinários estão tomando conta. Meu grande amigo Ricardo Aranha, ele que é veterinário pela Unesp de Botucatu e presidente da Associação Brasileira de Veterinária Antroposófica. Ele está dizendo assim, gente, dia 26 pela manhã terá um congresso de veterinária online. Vai ter uma palestra imperdível para a gente se inspirar nas abelhas e como trabalhar em sociedade. Vou deixar aqui o recado que ele pediu para que você possa se inscrever. www.abmva.com.br. Repita, por favor. www.abmva.com.br. Vai ser online e terão palestrantes da Alemanha, da Itália, da Argentina e do nosso Brasil. Obrigado, Ricardo Aranha, que também esteve com a gente aqui no 10 Perguntas. E são 10 perguntas, Bárbara. Conexões é o importante, conexões. Sem dúvida, para tudo nessa vida. Você já comentou um pouco sobre efeito estufa, mas chegou uma pergunta muito interessante aqui. A produção de carne é muito apontada como a vilã, né? Principalmente pensando em produção de gases de efeito estufa e uso de água. Isso está sendo considerado nas produções atuais? Você já entrou nesse assunto, mas gostaria que pudesse falar novamente, porque tem muita gente entrando na nossa live. Por favor. Não, tem muita coisa sendo feita. Hoje em dia, a grande maioria dos alimentos fornecidos para os animais tem aditivos que reduzem muito a emissão de gases do gás metano, né, que é o principal gás produzido durante a digestão dos bovinos. E assim, o tipo de dieta também, um animal a pasto, apesar de ser mais natural para ele, acaba, pelo processo de fermentação desse alimento, soltando mais gás metano. Então, para a gente manter essa alimentação saudável e com menos emissão, existem aditivos, ou nós podemos, os animais confinados, eles têm um efeito menor pelo tipo de digestão, também muda um pouco essa digestão. O rumen, ele produz menos Sim. o gás e fica melhor. E outra coisa, em relação à água, estamos cada vez mais eficientes, porque cada vez mais é possível ver que esse recurso está ficando escasso. Então, assim, o que antes a gente não dava valor para tudo na vida, hoje em dia, cada gota conta. E eu acho que essa última seca que a gente passou, que agora
Aqui em Minas, São Paulo, Goiás também já começou a chuva voltar e dar um alívio, mas eu acho que muita gente percebeu que é um problema grave, que se a gente não cuidar, se a gente não cuidar das nossas nascentes, teremos problemas gravíssimos pela frente. Então, assim, você vê as produções gastando cada vez menos água, reutilizando esse recurso e os dejetos todos utilizados, como eu já adiantei, sendo reutilizados como adubo, num biodigestor para virar energia. A gente vê muita energia solar sendo utilizada nas fazendas, porque é necessário bastante energia, principalmente numa produção leiteira que precisa os animais serem melhorar a temperatura, precisa da ordenha, né? Tem todos esses detalhes. Então, tudo energia renovável existe já. Isso já está acontecendo. E outra coisa, tem muita fiscalização e se não tiver entrando dentro dentro do correto, as multas são altíssimas. Então, assim, hoje em dia, e eu apoio isso. Eu apoio porque, às vezes, o produtor fala, mas o governo só quer roubar. Se você estiver respeitando as regras do jogo, respeitando o meio ambiente, porque hoje em dia, infelizmente, eu vou te falar que tem muita gente que tem essa consciência, mas tem muita gente que só cria essa consciência na hora que dói no bolso. E então a gente tem também que contar com leis que regulamentem tudo isso e seguir as regras do jogo. Então, cada vez mais agora você vê essas tecnologias sendo utilizadas para as nossas, para o impacto das nossas produções ser menor. Tá certo. Deixa eu falar que mais uma vez no nosso momento interativo. Vamos ver aqui. Fabi Martins, grande barba. Aí entende de gato. Entrou o Anderson, muito obrigado. Chemelimini, é isso? Chemelimini, ela é ótima. A Fabi de novo é Minertal na área. Obrigado, Souza, pessoal tudo aqui com a gente. Aquela pergunta que acho que foi a Fabi que fez sobre o gado estressado. E eu estava pensando agora, eu tive no interior em Pederneiras, Bauru, e escutei muito sobre as queimadas. O gado passou por um momento difícil. Esse estresse daí de produção, dá para ver rapidamente ou é meio longo prazo? Olha, nós nos estressamos. Eu acho que todo mundo que está, todo ser vivo, de plantas, animais, se estressar com o que foi absurdo, né? Sim. Foi no país inteiro, teve uma cortina de fumaça e teve queimadas por todos os lados. Morreu muitos animais. Teve uma judiação, teve vários institutos de pesquisa, até o que eu fiz o meu estudo de mestrado foi completamente queimado. Nossa. Então, assim, é uma judiação, né? Vidas em risco, não só dos animais, como seres humanos. Muita gente morreu nessas queimadas. E é possível você ver resultados na produção. Vaca você vê mais imediatamente do que o gado de corte. O gado de corte é um resultado ao longo, né, de alguns meses, então você vê mais lá para o final e às vezes você nem vê uma perda, mas você poderia ter mais potencial para ganho. A vaca se sentiu estressada, deu algum problema, ela já cai o leite na hora, então você já consegue mudar isso de imediato. Mas você consegue medir esse estresse. Então, existe do jeito antigo e do jeito atual. Antigamente, primeiro que eu sempre falo e que foi o que me fez me encantar pela minha profissão, você tem que escutar os animais, você tem que observar. Então, o comportamento fala muito se o animal está em estresse ou não. Então, ele mais é inquieto, sem deitar, sem ter o comportamento normal dele, falando de bovinos, de ruminação, interação entre os animais, você vê claramente, ele já começa a ter diarreia, de estresse, para de comer, você vê
claramente a respiração fica mais ofegante, você vê claramente, fica agressivo. Então, às vezes, um animal agressivo, ele tá estressado tentando se defender, ele não tem como te avisar. Então, é essa maneira, ou ele ataca ou ele foge. Então, ou é ataque ou fuga. Sim. Se isso está acontecendo, ele está passando por um momento de estresse. Ele está com cortisol liberado lá, ele está com o hormônio da fuga para tentar fazer alguma coisa. E esse hormônio, você pode avaliar ele também no sangue e entender o que está acontecendo com parâmetros mais palpáveis. Mas eu acho que assim, se você não quiser fazer um exame, perceba o seu animal, leia o que ele está te passando, que isso é o recado mais verdadeiro e mais real que você vai ter. E daí percebe o ambiente. Como é que está o ambiente? Está um ambiente limpo? Como está a temperatura? Esse animal tem água limpa em abundância? Porque ele precisa... Uma vaca bebe muita água ao longo do dia. Imagina. Entendeu? Tem alimento de qualidade? Como está esse animal? Como está o score dele? O score tá gordo, tá magro, tá parecendo costela? Se tá, por quê? Porque se esse animal tá magro, ele tá passando fome. E se ele tá passando fome, ele tá em estresse. Então, assim, além de qualquer exame, o produtor, a pessoa que está no dia a dia com os animais, tem que ter sensibilidade. E isso já te fala muito. Por isso que eu falo que, às vezes, os antigos, que nem tem estudo, né? Não foram numa faculdade, mas eles nos ensinam muito mais, porque eles têm a vivência, eles têm o tato de perceber essas mudanças. Eu fiz no trato porque começaram ali, né? Não foram para a sala de aula, né? Exatamente. Bárbara, a minha produtora mandou uma pergunta, eu vou fazer, porque é minha produtora, vai. Ela falou, quais são... É interessante a pergunta. As raças, se for da holandesa, a primeira, já é antiga. Quais são as raças, as tradicionais e uma pela outra? Quantos litros é a média de uma vaca? Porque eu sou do tempo ainda do... Né? Hoje já tem um tubinho, um negócio mais sofisticado. Né? Ainda sou aqui. Qual é a média de uma vaca que tira 1 litro por dia? Olha, varia muito, mas vamos falar de uma holandesa. A gente espera 30, 40 ou mais litros de leite por dia, por animal. Então, é absurdo. Existem animais que produzem 60, 70 litros dia. Então, hoje em dia, por isso que eu falo, é incrível a tecnologia e a evolução da ciência. Isso daí é tudo um trabalho de evolução de nutrição, de Sim. genética, de ambiente. Se você não respeitar todos esses fatores, a estrutura cede. Então, isso daí a gente tem que levar em conta. Mas uma vaca de holandesa, que é a principal que a gente utiliza hoje de alta produção, varia sim. Mas nós temos o girolando, que é o holandês cruzado com gado giro, que é um gado mais rústico, e traz Sim. a rusticidade. Então, ele produz um pouco menos, mas ele aguenta um pouco mais o ambiente. Nós temos o gir leiteiro, nós temos Jersey, que é uma vaca menorzinha, que tem menor produção, mas ela produz muito mais sólidos no leite. É um leite mais gordo. Então, para quem quer fazer queijo, tem um rendimento muito melhor. Tem vários detalhezinhos. E assim, hoje em dia, gado de corte no Brasil, grande maioria é o Nelore. Nelore é o mais conhecido, aquele gado branco que a gente vê nas pastagens. Mas também temos o Angus, nós temos Hereford, nós temos Guzerá. Desculpa, amigo. Eu sou do tempo da holandesa e a outra do corte que você comentou aí. Nelore. Nelore, o resto. Mas assim, o que é comum é comuníssimo, o que é raro é raríssimo. O comum, o holandesinho preto e branco no leite e o Nelore no corte. Se bem que assim, o Angus, porque o nosso consumidor está cada vez mais exigente, gosta de mais gordura na carne, uma carne mais gourmet, ele está tomando muito espaço, Sim. O Wagyu, o Angus, porque esse mercado da carne gourmet exige mais gordura entremeada.
nas fibras da carne. E o Nelore, ele tem um bom marmoreio, mas não é igual em comparação. É muito mais fácil você colocar essa gordura em outras raças mais europeias do que as zebuínas. Você comentou uma coisa interessante. Hoje o cidadão, de um modo geral, está mais exigente. É por isso que hoje, a cada esquina, você vê uma lojinha em alguns bairros de carnes de cortes especiais, é isso? Há uma mudança no comportamento do consumidor. E isso é natural, vai evoluindo. Antigamente, utilizávamos mais carne de panela, aquela carne que ela era cozida na pressão de outra maneira, e isso era aceitável. Bife tinha que ser marretado para ficar um pouquinho mais mole, e hoje em dia mudou. Hoje em dia, o consumidor está entendendo que boi velho é duro, que boi sem gordura não tem tanta suculência, sim, e ele está começando a exigir um produto de melhor qualidade. Então, antigamente, que tinha boi que ficava 4, 5 anos, um boi desde nascido até um boi gordo, que era o boi que engordava na época das águas e emagrecia na época das secas, o tal do boi sanfona. Hoje em dia o nosso mercado não aceita mais isso. Então você tem que, em 1 ano e meio, 2, finalizar um boi, porque ele tem que ser jovem, precoce, acumular gordura, mas ele ter uma carne com mais gordura, mais suculenta, com muito mais qualidade, que não precisa de passar por muitos processos mecânicos e físicos para ficar mole. Então, você não precisa colocar essa carne na pressão. Você quer colocar na grelha, quer que ela derreta no seu churrasco de domingo. Bom, diante do que você está falando, o tal do filé mignon, que no passado era carne nobre, já não é mais. Eu te falo isso porque eu fiz um encontro de amigos de infância e eu falei, olha, eu quero filé mignon. Não, que filé mignon, nada. Pede não sei o que de ancho, mas espera um pouquinho só. Isso é coisa do passado. É isso mesmo? Ou quase coisa do passado. Hoje em dia, muita carne que era considerada carne de segunda é carne de cortes especiais. Então, shoulder, você vê muitas coisas que é de dianteiro. O dianteiro não era utilizado como carne. Dianteiro era carne de panela, era carne dura. Hoje em dia tem muito maçã de peito, essas coisas que eles utilizam, e são carnes que, pela genética, nutrição, é outro tipo de produto. E hoje em dia é isso, a gente precisa produzir uma carne. Pensando numa carcaça, essa carcaça tem que ter mais carne e essa carne tem que ser de melhor qualidade. Antes, quando a gente pensava falavam assim, que a arroba do boi morto era 15 quilos e a arroba do boi vivo era 30. Por quê? Porque considerava que o boi vivo, metade era víscera, metade era carne. Hoje em dia isso não existe mais. Nenhum boi bem terminado tem metade de víscera, tem menos. Então você vai ter 55, 56, 57% de carne nessa carcaça. Você tem uma maior produção de carne por animal, com maior qualidade. Tá certo. Bom, são 9 horas e 39 minutos. Para você que está chegando agora aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Bárbara Rodrigues, médica veterinária formada pela Universidade Federal de Lavras e mestre em nutrição animal sustentável pelo Instituto de Zootecnia. Antes de eu formular a 6ª pergunta, eu preciso dar o crédito, senão a minha produtora me mata. Quero mandar um abraço para o Ricardo Bresser Pereira e para o André Curti da Seiva. Olha aqui, vou mostrar o logo deles. O marketplace de produtos e serviços sustentáveis feito para quem quer cuidar de si e do planeta. Bem interessante aqui, né? Um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feito para quem quer cuidar de si e do próprio planeta. Muito obrigado aqui. E do planeta, desculpe. Ricardo, um abraço. Obrigado, meu querido amigo André Curti, que é o CEO, esteve aqui com a gente falando sobre o produto sustentável. Daqui a pouco eu mostro o último apoiador, que daqui a pouco vai entrar também na nossa live. Deixa eu ver aqui no nosso momento interativo se tem alguma pergunta. Não tem, ninguém está falando nada, está apenas
olhando com muito carinho. Vamos lá. Você sente alguma mudança em relação à postura dos pecuaristas em relação à sustentabilidade e bem-estar? Você já entrou um pouco nesse assunto, mas aqui é um pouco mais complexa. Essa relação de pecuarista com a coisa nova que chegou, que é a sustentabilidade, coisa que você comentou. Antigamente, o feeling, aquele que começou não entrou na sala de aula, tem um feeling muito maior, que é bem menor do que aquele que não teve, vamos dizer, o primário, que foi na terra, que pega na mão e que não sei o quê. Não, hoje em dia, o produtor que não se preocupa com isso, que não usa tecnologia, que ainda acha que boi precisa de sal branco para engordar e não de um suplemento mineral, que não acredita que tem que acelerar os processos, ele está fora do jogo. Porque não vai ter, hoje em dia, o produtor não só já tem a consciência que é necessário se preocupar com o meio ambiente, com o bem-estar, com tudo, com a eficiência na produção, como ele também percebeu que se ele não se preocupar com isso, o produto dele não vai ser valorizado no mercado, ele vai receber menos por isso. Ninguém quer receber menos pelo trabalho que faz. Então, assim, você quer que o seu trabalho seja reconhecido, e reconhecido como? Financeiramente. Então, se você não investir, se você não mostrar, se você tiver problemas, se a sua produção, se você, um comprador vai lá ver seu gado de corte, ele tá até aqui de barro, metade magro, com um cara que tá passando por maus tratos. Às vezes o comprador até compra, mas ele vai ser a tal da carne de vaca, sabe? Vai baratinho. Ninguém quer isso. Então, hoje em dia, você apresentar animais saudáveis, numa estrutura adequada, com respeito ao meio ambiente, isso valoriza o seu trabalho e você tem poder de negociação. Então, assim, a gente não tem mais lugar para amador, até porque a arroba do boi, ela está agora se recuperando, mas é muito próxima dos custos. Para você investir num bezerro, investir na alimentação desse bezerro, ele desenvolver, juntar carne, juntar gordura e você vender ele, você tem muito investimento. Se você não fizer esse investimento de maneira consciente, for bem pago por isso, você está pagando para trabalhar. Então, assim, aventureiro não fica muito tempo na atividade. Leite, pior ainda. Leite, a atividade é diária, se gasta muito para ter uma margem muito, muito pequenininha. Então, se você não trabalhar bem, com tudo muito bem na ponta do lápis, e com as vacas, e vaca, como eu falei, ela não aceita desaforo. Com as vacas saudáveis, dando o máximo de potencial de produção, se você não tiver isso, esquece, não vai pagar conta, não fecha a conta, você não consegue continuar na atividade. Então, assim, existe a vontade de lutar pela saúde do nosso planeta, sim. Mas também existe a preocupação econômica que o mercado já está cobrando. Entendi. Eu queria ter uma curiosidade. A gente sempre falou de filé mignon, fundação dos novos cortes, antigamente só falava o corte argentino. Mesmo que primeiro, nós estamos num nível igual ou melhor do que o argentino, que antigamente, nossa, maturada da Argentina, pelo amor de Deus, não esquece a nossa, uma. E a outra é a seguinte, o consumidor, o que vai comprar o seu gado, o cara que compra aqui no Brasil é o mesmo que compra o gado da Argentina ou não? Olha, depende. São, assim, o gado argentino. Qual era a diferença do gado argentino antigamente para o nosso gado? Antigamente, o gado argentino sempre foi uma raça mais europeia, que são essas raças que acumulam mais gordura naturalmente, porque lá é muito frio e essas raças aguentam muito mais o clima de lá. Além disso, o tipo de alimentação acelerava o processo, então eram animais mais jovens e com uma genética para uma melhor qualidade de carne. Sim. O nosso Brasil era o quê? Um gado mais zebu, que acumula menos gordura, e
criada de maneira muito extensiva. Abre aquele pastão, Sim. deixa largado lá, como se fosse uma poupança, dá só um sal branco para temperar o gado, que não tem diferença nenhuma, não dava mineral mesmo, suplementação mineral necessária, e na hora que você vê que chegou no ponto, chegou. Então era uma carne muito mais dura, de um boi muito mais velho. Hoje em dia isso não tem mais essa diferenciação, e o nosso gado é muito bom porque é um gado normalmente a pasto, que traz um sabor muito melhor do que um gado confinado. Ele é só normalmente terminado no confinamento, mas hoje em dia ainda a grande maioria da nossa carne é uma carne a pasto, de um boi verde. Então ele tem uma qualidade de gosto muito melhor. E o gado também da Argentina era pasto, então hoje em dia está muito parelho. Mas o que acontece? Nós vendemos muito para a China, boi para a China, maior consumidor. Ele não busca tanto essa qualidade de gordura, mas ele pede um animal precoce, ele já tem ele tem algumas exigências, e assim, o consumo está escalonando de uma maneira, é muito boi que vai para a China. Muito mesmo. Então, assim, são diferentes. Não é uma carne gourmet que vai para a China, é uma carne de qualidade. Mas não é essa gourmet com um acabamento absurdo de gordura. Hoje em dia, a carne gourmet que a gente consome normalmente já é produzida aqui no Brasil, com um animal produzido desde o momento que ele nasce, ele já nasce pensado para produzir uma carne gourmet de alta qualidade. Então você já sabe que ele tinha a raça para isso, passou pelo ambiente, teve o máximo de potencial. Então, assim, é um gado extremamente precoce, muito bem alimentado e que vai ter todas as condições para oferecer o melhor para um consumidor mais exigente. E também é um tipo de animal que o valor dele não é a da arroba padrão. O frigorífico ele vai te bonificar por qualidade. Então ele paga mais por isso. A cobrança internacional fez com que a gente andasse a passos largos para uma melhor qualidade, do jeito que você está comentando? Com certeza. Nós temos uma melhor qualidade sanitária. O Brasil, nós temos um controle até de doenças que nem no Brasil tem, mas a gente mantém esse controle para não chegar. É um controle muito grande. Nós tínhamos um problema de utilização sem controle nenhum da ivermectina, né, que era um produto para antiparasitário. Hoje em dia, o controle dos frigoríficos é muito maior. O produtor já sabe, já respeita o período de carência, porque ele sabe que com a tecnologia do próprio comprador, do próprio frigorífico, ele vai ser, tudo que ele investiu ali, ele vai receber um pênalti porque a carne dele estava contaminada. Isso vê na hora. Então, hoje em dia, está tudo muito certinho, os medicamentos estão sendo utilizados na hora certa, então a gente tem uma carne muito mais saudável e de muito mais qualidade. Tá certo. Estou recebendo várias perguntas e nós falamos sobre o bem-estar. E a minha produtora falou, chegou aqui uma de Ribeirão Preto, eu fiz essa péssima pergunta, falando sobre a relação sustentabilidade e o bem-estar. É possível medir se um animal está em uma condição de bem-estar? Quer dizer, você já comentou, mas vamos atender aqui o que você já falou. É possível. Eu acho que sim. Você já falou, né? Se emagrece, se está gordo. Você vê, pelo ambiente que ele está, você já tem as respostas, pelo comportamento dele, e existem sim testes laboratoriais que vão te dar essa resposta, mas assim, sinceramente, as respostas laboratoriais seriam mais para a fim de pesquisa, para você entender mesmo os processos, e até não você faz esse tipo de pesquisa não para saber se o animal está mal,
mas o que funciona para ele ficar cada vez melhor. Sim. Então, existem até pesquisas que eu acompanhei um pouco dos animais sendo afagados e eles sendo penteados diariamente e ver essa interação entre ser humano e animal, esse estímulo, o que ele fazia? E melhorou. Reduziu os níveis de cortisol, o animal estava menos estressado, começou a melhorar o bem-estar. Então, assim, na verdade, esses exames, eles são para ir para o outro caminho. Não o que está fazendo mal, mas o que faz bem o suficiente para melhorar ainda mais a condição desse animal. Bárbara, a relação, você está falando dos pecuaristas novamente, né? Aquele que nós comentamos agora, começou, o vô, começou lá, um negocinho pequeno, foi crescendo. Aí vem as tecnologias e vem tudo novo. Aí chega a Bárbara, que chega lá, na sua Mercedes, e fala, ô, doutor, eu vim mexer aqui, vim trazer aqui um polivitamínico, não sei o que, não sei o que, vem essa Minertal aqui. Não teve no início teve isso ou já está uma conscientização maior sobre a relação? Eu acho que a vida inteira, a evolução de tudo, desde as tecnologias até os novos manejos, até a própria mulher no agro, uma questão de toda mudança traz um desconforto. Toda mudança traz um desconforto. E daí eu encaro dessa maneira. Se eu sei que eu tenho certeza dessa informação, que eu estou trazendo o melhor, que eu estou trabalhando lá em prol de uma boa produção, do lucro do meu cliente, do bem-estar dos animais, esse meu comigo mesmo já muda muita coisa. Sim. E o segundo é o exemplo. Ah, mas isso é difícil de fazer. Eu vou aí e faço. Ah, mas isso é impossível. Vamos embora. Eu acredito no produto, eu acredito no método, eu acredito na ciência. Vamos fazer. Então, assim, resistência vai ter. É um processo de formiguinha, grãozinho por grãozinho, mas a gente tem que entender que vai trazer resultados. Se você que está levando a informação acredita nisso, já é meio caminho andado. Sim. Porque a resistência sempre vai ter, sempre vão achar que a gente está vendendo o pó mágico de pirim-pim-pim. Tem gente que às vezes realmente está fazendo isso, mas assim, por isso que eu gosto muito da Minertal, porque, por exemplo, ela tem uma parceria há anos com a USP de Pirassununga. Todos os produtos dela foram testados lá, todos. Então, assim, todos os produtos a gente tem um trabalho, no mínimo, um trabalho científico, provando que aquele produto tem uma ação eficaz em diversas condições. O meu mestrado, por coincidência, foi um produto que eu, visitando as fazendas, senti que havia uma necessidade de melhorar a saúde dos bezerros, desenvolvi junto com a equipe técnica uma fórmula de um produto para bezerras, coloquei em prática e daí foi tão bom o teste que virou uma tese de mestrado. Então não era para ser uma tese de mestrado, mas foi um trabalho tão bem feito, com tantos níveis, né, de avaliação, que me convidaram para transformar isso numa tese de mestrado e foi um sucesso. Você comentou que os produtos da Minertal passam pela faculdade. Só a faculdade já dá o aval ou precisa Anvisa? Desculpa. Na verdade, assim, a faculdade, a USP, ela tem, eu acho que mais de 2.000 animais lá. Então, o N que a gente faz é muito grande. É muito importante você fazer os primeiros testes em faculdade, porque você tem um controle minucioso de tudo, de todos os processos, e você já tem uma boa amostragem para saber que isso acontece num rebanho maior. Só que, além disso, tudo antes é apresentado no dia a dia campo. E não só para ver a resposta dos animais, que a resposta a gente já sabe o que é esperado, mas também como o produto se comporta na vida real, como o que o peão acha do produto, que o peão é muito importante, ele é a pessoa responsável por trazer aquela tecnologia para dentro da boca do boi. Se você não estiver trabalhando lado a lado com ele, não adianta nada. O dono vai fazer o investimento e o produto não vai
chegar onde precisa, que é na boca do gado. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem esses. Hoje em dia, a Minertal tem uma linha inovadora de suplementos minerais em bloco. O produto em bloco, mas pode chover, não tem risco de intoxicação. Você pode colocar muito mais produto e, às vezes, o coxo é longe, você não precisa visitar com tanta frequência. Você pode visitar a cada 15 dias, a cada 20 dias, o que facilita muito para quem tem problema de mão de obra, o coxo é longe. E isso, hoje, eu tenho um monte de blocos novos no carro que eu levo para clientes selecionados e eu particularmente eu gosto de colocar lá e ver o comportamento dos animais porque eu gosto de saber qual a interação. Apesar de eu saber que a fórmula está correta, que é aquilo que o animal precisa, é importante a gente fazer o que eu falei lá atrás, a leitura dos nossos principais clientes, que são a vaca, o boi. Vou fazer um comparativo. Eu estava vendo uma reportagem que algumas construtoras, vamos fazer um comparativo para poder te fazer a pergunta. As construtoras hoje estão investindo muito, vamos dizer, no jovem aprendiz, porque os antigos pedreiro, marceneiro, pintores, já estão com uma certa idade e o que estava faltando no mercado é a mão de obra. A construtora fizeram vários investimentos, parcerias com o governo e estão tendo novos profissionais. Essa relação do fazendeiro, peão, você acabou de falar que se o peão não tiver expertise, acabou tudo. Antigamente o peão é aquele que pega ali o gado, pega o cavalo para a gente andar e só isso. Como é que está essa relação? Está tendo esse investimento, vamos dizer, nessa carreira de peão, para que consiga entender uma Bárbara Rodrigues que chega ali com produtos e tudo mais? Essa é uma das minhas funções e é uma das minhas paixões também, porque eu ajudei a desenvolver esse projeto lá atrás e hoje em dia eu acho que é muito importante. Nós, na Minertal, por exemplo, a gente tem um programa que chama Boas Práticas de Suplementação. O que é isso? É um treinamento com material específico, com certificado para os peões da fazenda, de o que é necessário para você guardar o produto, como você coloca, o que você espera, qual é o comportamento que esse animal precisa. E a gente ensina ele, o filho dele, a esposa, a gente integra toda a família e mostra o que, às vezes, a gente esquece, o quão importante é a função dele. Que às vezes até ele mesmo se desvaloriza, mas ele é peça-chave, inclusive hoje, se tiverem fazendeiros aí, provavelmente vão concordar comigo, o grande calcanhar de Aquiles das fazendas é mão de obra, não tem. E quando tem, não é qualificada. Então, assim, a gente precisa investir nisso e fazer não só que ele se qualifique, mas como ele tenha orgulho da função tão importante que ele faz na propriedade. Sem o peão, as coisas não giram. E por mais que a gente crie novas tecnologias que ajudem, né, nessa escassez de mão de obra, a mão de obra sempre vai ser necessária. Então, e os fazendeiros, os donos, você está falando de tecnologia. Tem algumas pessoas que não entendem muito, né? Tem que ter um ensino. A Minertal está fazendo, mas o fazendeiro em si está pegando peão, vem aqui, vamos viajar, vamos estudar. Aonde é que tem alguma escola? Como seria isso? Porque olha, não é só você falar. Desculpa. Tem escolas técnicas agrícolas muito boas, que o jovem já se forma na escola também com formação técnica agrícola, agrária, né, pecuária. São escolas em fazendas, isso é muito bom. E ele já sai com uma ótima noção. Existem cursos, né, de Senac, Senai, que ajudam nisso também. E hoje em dia eu acho que assim, a mudança da geração do pecuarista antigo para os filhos e netos, isso está ajudando muito, porque vem na liderança uma cabeça mais aberta e mais moderna, que já entende a dificuldade de arranjar uma boa mão de obra, o que isso pode causar no seu investimento, e eles já entendem que hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior do que há 20, 30 anos atrás. A gente tem a tecnologia. Olha quanto de informação a gente está trocando. Eu aqui em Pindamonhangaba, num hotel,
Não sei onde você está aí, deve estar em São Paulo. São Paulo. E pessoas do Brasil inteiro se comunicando e tendo informação na palma da mão. Deve ter gente no seu quarto, deve ter gente... E você tem tudo na mão. Eu falava antes, quando eu estava lá no começo da minha escola, e isso que eu peguei a internet. Mas eu lembro que eu tinha para responder as coisas da escola, pegar a Larousse, uma enciclopédia, pesquisar o tema. Era muito mais difícil você ter uma informação, você entender. Hoje em dia, se você quer fazer alguma coisa com boi, viu uma doença, se você pesquisar no TikTok, vai ter um vídeo falando o que é, o que veterinário você tem que chamar, se isso tem a ver com alimentação ou não. Tem muita informação boa, de gente boa, na palma da mão o tempo inteiro. Então, essa nova geração de líderes de fazendas estão percebendo isso, e os jovens também, que vão trabalhar com a mão de obra direta dos animais, já estão entendendo tendo essa tecnologia. Hoje em dia, a criança nasce já fazendo assim, ó, para aumentar a tela, para mexer, eles já estão... a tecnologia já faz parte do dia a dia. E isso a gente tem que explorar. Então, assim, hoje em dia, cada vez mais aplicativos, lives, YouTube, TikTok, vão ser fontes de informação muito importantes que vão ajudar a gerar novos e bons profissionais. Eu também tive eu estava vendo essa coisa de recrutamento e vi que uma empresa, um grande mercado, contrata-se veterinário. Eu falei, não estou entendendo. Aí eu perguntei, né, para a pessoa, que aqui a gente tem que ter veterinário para ver a qualidade da carne que nós estamos chegando. Quer dizer, então lá na ponta também, antes de entrar para o mercado para poder vender, tem que ter também um fino trato que a própria empresa está colocando. O veterinário, pouca gente sabe, assim, normalmente as pessoas conhecem mais as funções principais, que é clínica de animais de pequeno e grande porte, sim, reprodução, né, o básico. Mas a função do veterinário é muito importante para a sanidade do ser humano, para a saúde pública. Então, assim, veterinários, eles têm que ter atuação na qualidade, controle e qualidade, tanto da produção de alimentos, quanto na estocagem. Então, tem que ter veterinários também em supermercados, fiscalizando os produtos de origem animal. Existem o SUS tem diversas vagas para veterinário que também são importantes para a saúde humana. Sim, e assim, o nosso juramento, antes de qualquer coisa, nós juramos pela saúde do ser humano, sim, que é a nossa principal função. Então, antes de qualquer animal, nós temos que garantir que nenhum ser humano está com a sua saúde em jogo, né, ameaçada, e isso faz parte da nossa profissão, cuidar da saúde dos animais e, consequentemente, velar por toda a população. Tá certo, tá certo. Bom, são 10 horas, nós temos alguns minutinhos, mas tem muita pergunta chegando e eu não quero deixar de fazer nenhuma, porque tá maravilhosa a sua live. Parabéns, tá todo mundo elogiando você aqui, eu estou começando a ver algumas coisas, fico bem contente de poder estar trazendo você para cá. Você falou em certificação, chegou uma pergunta interessante, da Patrícia Curti, aqui de São Paulo, Alto de Pinheiros. Existe alguma certificação de que aquela carne ou leite que eu estou consumindo é de uma criação sustentável? Existem dezenas. Vou fazer novamente, que entrou o Ricardo Brester Pereira, que é da Seiva, que eu falei agora há pouco tempo dela aqui, que é o diretor comercial, a esposa dele que fez essa pergunta. Vamos falar de novo. Existe alguma certificação de que aquela carne ou leite que eu estou consumindo é de uma criação sustentável? Existem diversos certificados. Eu dei uma anotada aqui, que são tantos nomes, mas tem carne de baixo, o selinho de carne de baixo carbono, que são animais que receberam manejos para diminuir a emissão de gases
do gás metano, né, que é o gás de efeito estufa. Tem o selo verde, boi verde, que são animais criados a pasto de maneira sustentável. Nós temos o selo de carne orgânica, que também existe carne e leite orgânico, que respeitam todas as regras da produção orgânica de alimentos. Nós temos selo de produção animal sustentável. Assim, são dezenas. E uma coisa que eu falo, né, para o consumidor que se preocupa com isso, os selos são autoexplicativos e estão lá nos rótulos dos produtos. Às vezes, eles, num açougue, por exemplo, não vai ter o rótulo, né, da carne, mas a marca, eles normalmente falam, né, da onde veio, e a empresa é certificada disso. Só compra desse tipo de produto. Mas se você vê um exemplo de frango, a Corin, que é um frango criado de maneira orgânica, vários no supermercado hoje, se você for no Carrefour Pão de Açúcar, tem assim, Nelore verde, Angus, já fala a raça e a maneira que foi criada. Porque a sustentabilidade, tudo, está sendo uma preocupação, tanto que criaram um monstro tão grande associado à produção de carne, de leite, que também a indústria está buscando outras alternativas. Frango de couve-flor, hambúrguer de origem vegetal, sim, porque assim o consumidor se sente mais sustentável, apoiando mais o meio ambiente. Apesar de que provavelmente ele não está pesquisando como aquela soja impacta também no meio ambiente. Tudo causa impacto. Isso é muito importante ser falado. Bárbara, você falou Carrefour, Extra, né? Extra, são grandes hipermercados. Mas essa linguagem dentro dos açougues já tem uma boa participação? Porque para mim é novidade. Não, depende do açougue, depende normalmente, quando a carne é mais gourmet, isso é bem explorado, porque isso agrega ainda mais valor ao produto. Então, se você fala que seu produto é verde, sustentável, que respeitou o meio ambiente, isso agrega valor, principalmente você pensando num público que busca por qualidade. São públicos diferentes. O público que vai num açougue buscar uma carne mais barata, porque o poder aquisitivo dele é menor e isso ele vai conseguir, comprando uma carne mais barata, comprar mais e alimentar melhor a família dele, ele ainda não está na fase de se preocupar. São públicos diferentes. Então, ele não está ainda na fase de se preocupar, ele está se preocupando mesmo com ter comida em casa de boa qualidade, né, que vá alimentar a sua família de maneira adequada. Mas nesses mercados mais gourmetizados, com carnes embaladas, carnes já mais tratadas, com propaganda, você vê, se você começar a reparar em Swift, Sadia, tem muita coisa falando lá de como aquele animal foi criado. É o ovo da galinha feliz, é o leite da vaquinha alegre, isso já está sendo muito explorado. E não só a sustentabilidade, como o bem-estar. O selo de bem-estar está sendo muito estampado nos alimentos para estimular o consumo das pessoas que se preocupam com isso. E cada vez mais as pessoas estão se preocupando se os animais estão sofrendo ou não maus tratos durante a produção desse alimento. Eu comentei no começo da live que em cada esquina, um dia a cada esquina, em alguns bairros, está tendo muitas lojinhas de cortes nobres, né? Então, por isso que eu comentei isso no começo, para poder falar agora sobre esses meu Deus do céu, acabei de falar o nome, esqueci. Os açougues. Né? A gente vai achar um açougue verde. Eu estou falando aqui de açougue verde. A gente vai achar isso. Eu vou causar
causar um fenômeno para vocês. Sabe quando... Eu gosto muito de carro. Então, eu sempre dou exemplos de carro. Sabe quando você compra um carro novo ou quer muito comprar uma marca específica de carro? Sim. E a partir do momento que você coloca essa ideia na cabeça, parece que esse carro aparece o tempo inteiro no seu caminho. Verdade. Você fala assim, nossa, eu quero muito um K vermelho. Daí, a partir desse momento, aparece Ks vermelhos no seu caminho, parece que eles se reproduziram. Depois desse papo, vocês vão começar, o olho de vocês vai começar, sem querer, ver esses certificados pipocando aí da vaca feliz, do boi verde, da galinha livre. Tá lá. É porque ainda seu olho não tá treinado para olhar essa informação, não tá procurando essa informação. Eu vou começar porque nesse almoço que eu te falei, quando eu pedi filé mignon, eu não deixo, não, isso aí é coisa do passado. E eu aprendi a comer filé mignon na casa dessa pessoa que me falou que é coisa do passado. Eu não entendi. Aí o meu amigo Ricardo também pediu uma carne especial. O novo, né? Estamos nos atualizando. Olha... Gente, pelo amor de Deus, a bananinha, sabe bananinha? Sim. Já ouviu falar na carne bananinha? Não. É uma carne, assim, é um pedaço da costela. Parece uma bananinha mesmo. Hoje em dia está caríssima. Era uma das carnes mais baratas que tinha, porque é a rebarba da costela. Hoje em dia virou gourmet. Então, assim, antes o que era vendido literalmente a preço de banana, hoje em dia é uma carne caríssima. A bananinha. Um exemplo de evolução do consumidor em relação à carne. O papo está tão gostoso que a Patrícia Cabolim mandou mais uma pergunta. Patrícia Curti, muito obrigado por estar aqui com a gente na live, aqui, junto com nossa querida amiga Bárbara Rodrigues. Você acredita que essa iniciativa também está surgindo por uma demanda de consumidor final? Nós falamos sobre a criação sustentável, e eu ia fazer as duas ao mesmo tempo, mas não deu tempo. Você acredita que essa iniciativa também está surgindo por uma demanda do consumidor final? Sem dúvida. Na verdade, toda movimentação, normalmente, ela se inicia, a fagulha da transformação se inicia do consumidor final. Você produz algo pensando no que o seu consumidor final quer. Então, assim, se o consumidor final continuasse com a mesma cabeça de 40 anos atrás, a gente ainda não ia investir em genética, não ia investir em nada de nutrição, ia deixar o boi lá largado, emagrecendo, engordando, e ia vender boi velho e barato de produzir. Mas hoje em dia não é isso que o nosso público quer. Se não é isso que o nosso público quer, não é isso que o frigorífico vai exigir. Se não é isso que o frigorífico vai exigir, você vai ter que produzir o que o frigorífico está querendo. Só que isso tudo começou lá atrás. Então, assim, o consumidor começou a procurar uma carne mais gorda, de melhor qualidade, mais mole. Mais mole sem ter que ser maturada, sem ter que passar por nenhuma transformação química, física ou... não tem nenhum tratamento. Uma carne mais fresca, com a preocupação que é um boi com poucos aditivos, que não tenha uma carne que não tenha antibiótico, uma carne que não tenha, que seja o mais natural possível, mas mole, de qualidade. Então, se o meu produtor lá na prateleira, o meu consumidor lá na prateleira do supermercado começou a deixar a carne dura, a carne que não prestava, e pagar até um pouquinho mais numa carne com mais gordura, o frigorífico para e fala, tem aí uma mudança de comportamento. E ele já imediatamente passa para o produtor. Eu não quero mais comprar esse seu boi velho e magro. Ou se eu comprar, tudo bem. Mas você vai ter um pênalti, você vai perder 15% no valor do seu boi. O produtor não vai querer isso. Não. Então daí mas partiu lá de trás. Não parte do produtor. Até porque você não vai investir mais dinheiro para produzir um produto de qualidade e no final não tem para quem vender, não tem quem consuma. Verdade. Lá vou eu de novo e exemplos de carro. Uma Ferrari numa pista de corrida com piloto de competição que tenha todo o dinheiro para investir, se divertir nela, ela é valorizada. Uma Ferrari no meio de uma fazenda, numa estrada esburacada,
não tem valor, porque ela não vai ser funcional. Você não vai nem conseguir tirar ela do lugar. Ela é até bonitinha, mas e aí? Eu preciso de um carro 4x4. Então não adianta eu ter uma Ferrari e ninguém querer comprar Ferrari se aqui na minha região só compram uma caminhonete 4x4. É isso. Então não adianta eu produzir o melhor boi, o mais caro de produzir tudo, ser realmente uma qualidade excepcional se você não tem público para isso. Então você tem que equilibrar e entender o que o seu consumidor final quer. Sim, mas o consumidor que quer essa carne mais gourmet, mais mole, ele está crescendo. Está crescendo. Por isso que agora os frigoríficos, antes a gente tinha muitos frigoríficos pequenos e específicos só para carne gourmet. Hoje em dia, a qualidade exigida por toda a rede de frigoríficos é muito maior. Não adianta. Boi velho não tem vez, não. E quanto melhor a carne que você produzir, melhor vai ser pago. Porque o consumidor final está exigindo isso. Bárbara, antes de eu formular a 10ª pergunta, eu gostaria que você pudesse falar os seus contatos. Aqui na live tem gente que já te conhece e tem gente que está tendo a alegria de ter você aqui dentro de 10 perguntas. As pessoas querem bater um papo, entrar um pouco mais nesses detalhes, até mesmo sobre a sua empresa que você hoje está à frente do departamento de marketing. Se pudesse falar um pouco dos seus contatos, gostaria muito. Para quem busca informação a respeito de nutrição de gado, tanto de corte quanto de leite, eu indico a @Minertal, que é a empresa que eu trabalho, e eu sempre estou lá postando informações, tirando dúvidas, sempre tem uma dica muito importante para o dia a dia. Também tem a minha rede social pessoal, onde eu mostro muito dos bastidores do que é ser uma veterinária andando por aí, tem de tudo, tem um pouquinho de tudo. Então é @Babi_Rodrigues. Eu também tenho um canal no YouTube, onde tem diversos vídeos interessantes sobre tirando dúvidas do campo, que é Prosa de Curral, isso lá no YouTube. E assim, sempre estou aberta. Prosa de Curral. Bate-papo com boi, me ajuda hoje que eu te ajudo amanhã? É porque assim, normalmente isso surgiu de uma ideia que eu vou nas fazendas e muitas dúvidas são as mesmas. E as pessoas não encontram essa resposta tão fácil. E às vezes você, para mim, é tão tranquilo, eu falo, a pessoa fala, nossa, você devia divulgar isso. Eu comecei a gravar os vídeos e virou um sucesso. Parou agora um pouquinho, mas eu já estou retomando, produzindo mais conteúdo. Que eu te falei, né? Eu gosto de falar do que eu faço. Quando meu olho brilha, o negócio vai. Reparei isso desde o começo. Parabéns. Isso é interessante. Isso é muito bom. É o seu engajamento. Você fez, estudou para isso. Esse é o diferencial do profissional. Parabéns. Obrigada. Bom, antes de falar dessa pergunta, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu professor de locução, que eu fiz o Senac, né? Me mandou o livro aqui, Fernando Alves, Pelas Ondas da Voz, Técnicas e Desafios da Locução. Obrigado, Fernando. Obrigado ao Senac por me dar esse livro aqui, presenteando ao programa 10 Perguntas, 4 anos. Ainda vou ler, chegou a semana, ainda vou ler. E mandar um grande abraço para o nosso querido Rodrigo Bresser, da Bresser Asset, uma outra empresa que também é apoiadora do nosso, patrocinadora do nosso 10 Perguntas. Empresa gestora de fundos, de independente de fundos, com foco no mercado de ações brasileiro, com mais de 15 anos de excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações e multimercado. Maiores informações, bresserasset.com.br. Eu vou voltar aqui, antes de fazer a 10ª pergunta, voltar a falar do nosso querido amigo veterinário Ricardo Aranha sobre o evento que vai ter dentro do Congresso Veterinário. Dia 26 pela manhã vai ter o Congresso Veterinário, que vai ser online, vai ter uma palestra imperdível para a gente se inspirar nas abelhas e como trabalhar em sociedade. Maiores informações para participar desse evento online é www.abmva.com.br. Terão lá palestrantes da Alemanha, da Itália, da Argentina e do nosso Brasil. 10ª pergunta veio lá da Baixada Santista, do meu grande amigo Cláudio. Qual é o maior desafio da produção de alimentos para o futuro? Nossa, essa então? Conversa para mais de hora. Sempre vai ser nosso eterno desafio produzir mais e melhor, de maneira mais consciente. Então, assim,
eficiência com qualidade. Esse é o lema, para isso que as pesquisas estão ocorrendo, é para isso que as instituições de ensino estão investindo, as empresas estão investindo, é para isso que essa nossa live está acontecendo, é para isso, é a gente pegar, criar mais formas de solucionar esses problemas e não só isso, transformar isso em informação para a população. Não adianta a gente reter a informação só para nós. Então, assim, eu sempre fui apaixonada durante a minha faculdade. Eu era bolsista, tinha iniciação científica, mas eu era apaixonada pela minha área de extensão, que é você pegar a informação e levar para quem realmente está lá na frente de batalha, produzindo e com a dificuldade. Então, assim, você levar toda essa tecnologia, toda essa pesquisa, tudo isso para a realidade. É o que a Minertal faz, é que as instituições fazem, é que diversas empresas fazem. Você também falou aí vários exemplos de apoiadores de vocês que juntam startups, juntam locais que reúnem empresas que se importam de crescer de uma maneira sustentável, bacana, de melhorar o bem-estar, melhorar o meio ambiente, melhorar tudo à nossa volta, mas reunir isso e passar para as populações. Então, o que a gente precisa? A gente precisa crescer em produção, não em espaço, porque o espaço é limitado, a produção não pode ser. Então, achar maneiras de produzir mais no mesmo espaço, de uma maneira sustentável, eficiente e principalmente respeitosa com os animais. Isso é fundamental, né? Fundamental. Um adendo. A relação dessas empresas como a sua, com a Minertal, governo do estado, prefeitura e o governo federal, tá de vento em popa, porque se essas pesquisas der uma paradinha, o processo água abaixo. Então, tudo no nosso país é muito burocrático, né? Temos essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade, mas assim, existem instituições governamentais que fazem pesquisas incríveis e também parte da gente. Nós temos que buscar ajudar. Eu, que sou uma frente do trabalho da Minertal, principalmente de divulgação, eu gosto muito de visitar os sindicatos rurais de cada lugar que eu vou, entender o que eu posso ajudar. E isso tudo é o governo que faz isso, ajuda isso. Nós temos bastante participação governamental nessas instituições, mas eu gosto vou lá, eles são uma associação, eles estão lá unidos pelo melhor, eu chego como empresa e falo, o que eu posso ajudar? Falta informação? Falta uma palestra? Porque muitas vezes, muito mais do que um produto, muito mais do que um investimento em dinheiro, um banner, se você levar informação para as pessoas que estão a campo, isso pode mudar vidas. Então, assim, a informação é a chave para o sucesso. E não adianta, se você não estimular isso, pessoas limitadas, sem a informação, sem a possibilidade de crescimento pessoal, profissional, você pode dar o melhor produto, a melhor vaca, não vai para frente. Então, assim, é isso que eu me importo muito. Pegar a informação que eu tenho, os recursos que eu consigo ter para reunir isso e passar para as pessoas. Isso é o principal. Depois, o que elas fazem com isso é natural. Elas já começam a olhar a produção, o futuro do que elas veem, o futuro da família, de outra maneira. Isso daí muda vidas. Tá certo. Rapidinho. Você falou que a China é o nosso principal comprador. Quem está em segundo, terceiro e quarto? Agora de bate-pronto, eu fiz uma palestra um pouco tempo atrás a respeito, mas eu não sei te falar. Eu sei que a China está um comprador muito grande. A gente vende alguma coisa para os Estados Unidos. A Austrália também compra. A gente vende para bastante... vai mundial, só que assim, a mudança de consumo da China foi muito grande.
E hoje em dia o boi China dita muita coisa dos nossos preços. Então, ele até não é uma venda tão alta, né? Não é em relação ao mercado mundial, o boi brasileiro não é um boi tão caro, sim, mas por ele ter aumentado muito a demanda de carne lá fora, ele equilibrou bastante os preços dos nossos animais aqui, porque falta boi. Então, quando falta boi, tem mais demanda do que oferta, isso aumenta o preço da arroba, é bom para todo mundo. E qual é a principal carne que a gente exporta para a China? Boi inteiro. Inteiro? Vai a carcaça inteira. Não fosse de corte. E também a gente tem muita exportação de boi vivo para países muçulmanos. Também é uma exportação importante. A gente faz bastante exportação de boi vivo. Interessante, né? Tem navios de carga especiais para isso, que mantêm os animais em bem-estar para eles chegarem lá e passarem por todo o processo que tem muito cultural, religioso, né, envolvendo. Então a gente acaba exportando bastante boi vivo. Tá certo. Bom, então chegamos ao fim das nossas 10 perguntas aqui com Bárbara Rodrigues, ela que é médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Lavras e mestre em nutrição animal sustentável pelo Instituto de Zootecnia. Antes de eu despedir de você, eu gostaria daquela mensagem que eu sempre peço para o entrevistado, aquela mensagem positiva, que acredite mais no assunto que falamos muito agora sobre a sustentabilidade, uma boa alimentação, já que é a sua área, né? Eu acho que eu tenho muito orgulho da minha profissão e uma coisa que a gente nunca pode esquecer é o respeito. Tanto o respeito com os outros seres humanos, como com qualquer ser vivo, porque é só vivendo em harmonia e com respeito que a gente vai para frente, vai evoluir como pessoa e como sociedade. Verdade. Parabéns. Quero agradecer mais uma vez a Silvia Murgulhos, ela que nos intermediou essa nossa entrevista com a Bárbara Rodrigues. Mais uma vez eu quero te agradecer. Muito obrigado por parar um pouco do seu trabalho. Você está em trânsito, se não está na sua cidade natal, para falar com 10 perguntas. O que precisar com 10 perguntas, qualquer novidade, qualquer link, qualquer evento, abuse do nosso programa 10 perguntas. O nosso propósito é esse. Nesses 4 para o 5º ano é trazer conexões e, quem sabe, né, trazer novos produtos para o 10 perguntas. Essa parte do agronegócio, falar sobre isso, está sendo uma dificuldade. E aí foi aí que eu vi que o agronegócio, o empoderamento feminino está muito grande. Silvia, você, e tenho certeza que tem uma equipe toda aí. Se quiser mandar um abraço para as pessoas que estão aí, pode mandar. A Fabi está aqui. Muito bom, parabéns no programa. Pode mandar um abraço para mim. A Fabi e a Michele, elas são meus braços direitos e esquerdos, tudo, estão trabalhando ao meu lado na Minertal, profissionais incríveis que fazem um atendimento incrível aos nossos clientes e trazem a diferença do respeito pelo próximo, que elas me ensinaram muito isso. Então, eu estou muito grata pelo esse convite, obrigada, eu amei o nosso papo, eu acho que veio muita informação interessante. Amanhã estou de volta às minhas vaquinhas. E é isso, vai ser uma ótima semana. Eu falo que as semanas que eu estou nas fazendas, eu sou até mais feliz, que é o lugar onde eu gosto realmente de estar. Quem está acostumado com a estrada, ficar em 4 paredes debaixo, atrás do computador, morre no coração. É bem isso. Tá bom, muito obrigado, Bárbara Rodrigues. Amanhã eu te mando o link do que vai estar no canal do YouTube, essa sua entrevista. Mais uma vez eu volto a dizer, muito obrigado. E o que você precisar de 10 perguntas para podermos informar as pessoas, pode usar, está aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado a todos. Voltamos daqui 10 dias com mais um grande conteúdo. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Bárbara. Obrigada, tchau, tchau.